Olá, aqui me encontro eu mais uma vez, caro amigo, querida amiga, para, através de uma história com ou sem H, uma história que, independentemente de ser verídica ou não, o que importa não é a história, mas é aquilo que ela aponta. Ou como se costuma dizer, mais importante do que a história que lhe quero contar é a moral da história que se pode tirar. E então conta esta história que um dia uma noiva casou com um noivo e, como também acontece muitas vezes, ao princípio foi tudo um mar de rosas, tanto quanto se é possível falar no mar de rosas, porque mesmo que não haja problemas, o casamento, como qualquer outra situação de vida, nunca é um mar de rosas. Nós é que somos convidados a transformar muitas vezes as coisas que não são ao nosso gosto mais de acordo com aquilo que elas devem ser. Mas adiante. Conta-se a história, esta história que eu lhe quero contar hoje é de alguém que, depois de se ter casado, eu estou a falar da noiva, cujo pai era, e é importante dizer isso, era cozinheiro, o pai da noiva que se casou era cozinheiro. E portanto esta noiva, que já era mulher, que já era esposa, ao princípio as coisas foram correndo muito bem, entretanto com o cansaço, com o stress, com a falta de paciência, com essas coisas todas que fazem parte sempre da nossa vida, de todos, e não é só de alguns. Às vezes, de facto, o pensar que A, B, C ou D que é melhor do que o outro, ou que tem... Às vezes são as circunstâncias que ajudam neste estado de coisas, mas adiante, vamos ao que interessa. Esta nossa amiga casou, depois de um casamento mais ou menos normal, em que as coisas correram muitíssimo bem, as coisas começaram a complicar-se. Por múltiplos fatores, cansaço, trabalho, paciência, ou falta dela, porque de facto, depois daquela fase do romantismo, às vezes as coisas não são assim tão românticas quanto isso e é preciso alimentar o romantismo para que o romantismo continue pela vida fora. Fecho parênteses. E um dia as coisas começaram realmente a virar um pouquinho para o torto neste casamento. E então, esta nossa amiga, que tinha um pai como cozinheiro, decidiu ir fazer queixa do marido ao pai. E então, ó pai, lá dizia ela, ó pai, no dia em que lá foi queixar-se, ó pai, de facto isto não é nada daquilo que eu estava a pensar, porque ele de facto já não é tão amoroso, ele já não é carinhoso para comigo, às vezes responde-me assim um bocadinho para o torto e tal, e não sei mais quantos, e mais um churrilho de comentários e de reclamações como esta. O pai, repito, que era cozinheiro, disse para a filha: olha filha, anda cá. E levou-a à cozinha. E, sem que ela pudesse abrir a boca, num ápice, acendeu o fogão, 3 bocas do fogão, em cada uma destas bocas do fogão que colocou 3 tachos com água ao lume e deixou que fervesse. Quando a água já estava assim a borbulhar, o pai desta nossa amiga colocou numa panela uma cenoura. Noutra panela colocou um ovo e noutra panela foi ao armário, tirou um frasco e colocou no terceiro tacho, com água a ferver, umas colheradas de café. Esperou mais um tempo e depois, perante a incredulidade da filha, que estava de boca aberta sem saber o que é que havia de dizer, no final de contas ela vem queixar-se e o pai pede para ela ir à cozinha e na cozinha acontece este estado de coisas,
convenhamos que é de facto uma pessoa ficar surpresa, no mínimo. Até que o pai esclarece: olha, filha, eu chamei-te aqui para te dizer uma coisa. Olha, viste esta cenoura antes de eu a colocar na panela com água a ferver? E viste que esta cenoura bastou um bocadinho. Ela, que era tão dura, ficou mole. E viste este ovo, um ovo de galinha, um ovo tão frágil, coloquei-o na água a ferver e o ovo ficou duro. E já viste? Neste terceiro tacho, com água a ferver, coloquei umas colherinhas de café. E esta água ficou perfumada. Olha, filha, lá disse o pai, as pessoas reagem de uma forma diferente aos escaldões da vida. Há pessoas que, quando são escaldadas, ficam como o ovo. Eram frágeis e ficam mais resistentes, mais fortes, mais resilientes. Há outros que, quando apanham os escaldões da vida, como a cenoura, eles que eram tão duros, ficam moles, vulneráveis. E há outros, como o café, que perante os escaldões não se queixam, dão a volta por cima. Viste que foi uma simples colher ou duas de café que foram suficientes para perfumar toda aquela água? Olha, que as dificuldades do teu casamento te ajudem a descobrir, afinal de contas, a pessoa que tu és. Uma cenoura? Um ovo? Ou um café? A decisão é tua. Depende daquilo que tu quiseres ser. Lá disse o pai, assim, à filha. E amigo telespectador, querida amiga telespectadora, também não lhe digo mais nada. Penso que não é necessário. Para bom entendedor, meia palavra basta. E aqui já foi mais do que meia palavra. Que esta história nos ajude a perceber e a apreender a moral desta história, para sabermos, afinal de contas, que tipo de pessoa é que nós somos. Cenouras? Ovos? Ou café? Vá lá, vá lá. Se a gente não for café, se não formos capazes de sermos café, ou como o café, que dá a volta por cima, pelo menos, que não sejamos como a cenoura, mas pelo contrário, que os escaldões da vida, como aconteceu com aquele ovo, nos ajude a fortalecer para não desanimar e para voltarmos à luta. Não lhe parece? Pense nisto. Já agora, e por que não, até à próxima oportunidade.